Gente, vamos começar um papo aqui que eu acho muito interessante. A voz da marca. Como escolher influenciadores que geram legado e resultados. Eu estava esses dias falando com a Paty, né? A gente falando de Diageo e uma marca tão brasileira ao mesmo tempo global, né? A gente fica muito surpreso com a forma como vocês conseguem regionalizar e dar sotaque para os produtos. Né, vocês conseguem se espalhar de uma forma muito interessante. E eu não sei se vocês sabem o dado, gente, mas o uísque hoje, eu acho que o Brasil é o segundo ou o primeiro maior consumidor de uísque do mundo e, eu não sei quantos por cento ela vai dizer, está na região Nordeste. Isso se deu por um movimento de comportamento que foi criado, muito baseado, e eu, como cearense nordestino, sei que, durante um certo momento, o uísque virou um símbolo de status e foi fomentando toda uma comunidade em cima disso. Queria que você falasse um pouco sobre a importância que é hoje para a marca olhares de SKUs e produtos que são ultra regionalizados. Eu conto, gente. Primeiro, deixa eu contar quem é a Diageo, né? Que o pessoal vê a Diageo e fala, mas o que é a Diageo? Eu não consumo esse produto. Mas, basicamente, a Diageo é uma empresa de bebidas. Então, vocês talvez não conheçam o nome Diageo, mas conheçam as marcas da Diageo. Então, você fala de vodka Smirnoff é Diageo, o Gin Tanqueray é Diageo. E eu cuido de uísque. Então, se a gente for olhar, a maior marca de uísque dentro da Diageo é Johnnie Walker, que talvez, acho que a maioria das pessoas conhecem. E aí, quando a gente fala das minhas marcas, né, especificamente, eu vou olhar White Horse, vou olhar Buchanan, e vou olhar o de par, né? E quando a gente fala desse consumo de uísque, efetivamente 60% de tudo que se consome de uísque no Brasil está no Nordeste. Gente, 60% do que se consome de uísque no Brasil está no Nordeste. É uma coisa, assim, louca. E a gente está falando de um consumo global, porque também é o primeiro consumidor global do mundo. Né? Exatamente. A gente fala que a capital que mais consome uísque no mundo é Recife, efetivamente. Então, assim, é um consumo gigantesco. E eu acho que até o modo de consumir é diferente, né? A gente fala de, às vezes, consumir uísque puro ou uísque com água de coco na praia. Quando você olha para o Sudeste, é uma forma completamente diferente, né, de você consumir. Eu acho que a gente olha muito para o consumo do Nordeste, mas o consumo do Centro-Oeste também é diferenciado, né? Às vezes você vai para um jantar, você vê a galera com combo na mesa, né? Diferente do que você vê aqui também no Sudeste, que às vezes as pessoas vão ter combo quando você sai, vai para uma night, alguma coisa muito específica. E no Centro-Oeste você tem um consumo que é num jantar. Então você vai ter, né, a garrafa em cima da mesa, as pessoas partilhando. Então, eu acho que esse consumo se dá de uma forma muito diferente, né? O consumidor vai olhar para as marcas também de uma forma muito diferente e vai atuar com esse consumidor em momentos diferentes de consumo. Então, acho que essa é interessante, é como a gente olha a regionalização especificamente quando eu estou olhando para esse olhar de marca e produto. Muito legal. Lu, essa Lu, né? São duas Lus. Lu, você... primeiro, obrigado por estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Realmente, é quase um patrimônio brasileiro, né? A Sadia é realmente uma coisa que a gente ama e está muito próximo. Parabéns também, porque é toda uma construção de agência e marca. Mas eu queria falar um pouco do mercado de influência em específico. Quais são os critérios não óbvios, na tua opinião, na hora de contratar um influenciador, de ter um influenciador por perto, de participar de projetos e campanhas que tem um influenciador? Eu acho assim, né, falando dos óbvios primeiro, né, a gente sempre faz aquele checklist, né, a gente sempre faz aquele checklist básico, né, dos posicionamentos da pessoa, né, marcas às quais o influenciador creator se associou recentemente. Então, a gente sempre olha essas coisas. Eu, assim, já intuitivamente, eu já tinha um olhar bastante voltado para a sinergia de personas. Né? E isso, agora eu fui para o SXSW, isso confirmou quão certo é, né, você buscar marcas, porque o creator influencer é uma marca, né, que tenham sinergia de persona, de valores, né? A gente trabalha com a técnica de arquétipos, né, para definir as personas de marca, e você olhar essa sinergia, que ela não precisa ser igual, mas ela tem que ser complementar. Né? Então, dando um exemplo prático, assim, para aterrissar o que eu estou falando, a Sadia, por exemplo, é o arquétipo do mago. Né? Então, ela chega para encantar, ela chega para resolver uma situação, mas ela não é chata, ela não é monólogo, né? Ela encanta. Eu não tenho um perfil, por exemplo, piadista.
né, de fazer piadas o tempo todo, etc. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o humor que eu trago para dentro. Ele tem que ser um humor quase inocente um pouco, né? Porque é uma marca que está em 9 em cada 10 lares, então a gente não antagoniza. 9 em cada 10. Se eu abrir a geladeira de vocês e não ver, tem algo muito errado, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque eu sempre falo, a Sadia não se posiciona. Eu falei, sim, ela se posiciona. Ela se posiciona entendendo que ela é uma marca para todos. Né? Isso é um posicionamento que nem sempre é fácil. É verdade. E se posicionar é exatamente isso também. É você entender que, às vezes, você quer entender de fato, que quer falar para todo mundo. E porque é para a família também, é para o Brasil como um todo. Né? É um consumo de um target imenso que você pode consumir, desde um hambúrguer até... Não, né? é tudo, então, né? Desde o peito de frango. Né? Então, é um pouco isso que, para mim, é o não óbvio. Você buscar esse fit de valores, de crenças, né? De perfil, que seja complementar ao seu. Então, por exemplo, humor, a gente trouxe o Fausto, né? Eu vi que tu postou também. E os conteúdos estão bárbaros, assim, mas é achar o tom certo para a marca. Então, acho que isso é o mais importante para mim. Que é justamente o fit do influenciador com a marca para passar a verdade. Tem que ser verdade para a gente, mais ainda verdade no perfil dele, para os seguidores dele. Né? Não dá para você forçar uma barra ali, né? Não fica bom para ninguém. Lu Mussato, primeiro eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ser parceiro da África. A gente faz muita coisa junto dentro do mercado de influência, desde curadoria até todo esse trabalho, principalmente quando a gente fala de regionalismo, de brasilidade, mas no olhar de estratégia, né? No olhar de construção e de estratégia. Qual é o papel hoje dentro de uma campanha do influenciador digital? Em que momento ele aparece? Porque a gente fala de mídia, a gente fala de conteúdo, a gente fala de social, a gente fala enfim, de inúmeras coisas. Mas e a influência, ela entra em que momento? De que forma ela cria essa conversa? Eu acho que hoje já não tem mais, né? Primeiro, obrigada também pelo convite de estar aqui com você. E acho que hoje já não existe mais uma campanha que a gente pense que a influência, os creators não entrem no pensamento dessa campanha, né? A gente sempre começa a busca, né, com o que a Lu disse, sempre pensando em Sadia ou pensando nas nossas outras marcas. A gente tem Deline, que é, né, também de BRF, uma marca super regionalizada, a segunda margarina mais vendida do Brasil. E a gente fez São João com vocês, dia do cuscuz, alguma coisa assim, foi super legal. Dia do cuscuz, sim. A gente começa sempre olhando qual é o fit cultural, né, qual é o fit entre o influenciador e a marca. E hoje, realmente, todas as nossas campanhas, em todas as nossas estratégias, a gente vai usar o influenciador como mídia, como meio, mas também como disseminador desse conteúdo que vai falar com a comunidade dele. E essa comunidade tem que ter a ver com as comunidades com as quais a marca quer se relacionar. Né? A gente vem buscando comunidades diferentes hoje em Sadia, trabalhando com games, trabalhando com música, com esportes, e a gente vai buscar influenciadores que têm né, uma comunidade também afim desse target com quem a Sadia quer falar. Cada vez mais a gente tem falado a palavra comunidade nesse palco. Né? O nome os influenciadores, os creators, eles são líderes de comunidade. E os que não são, estão fazendo errado, porque o que as marcas buscam é essa conexão com as comunidades que eles constroem. Paty, a gente já falou várias vezes em reuniões que a gente teve sobre esse movimento regionalizado, não só do Nordeste, mas quando a gente fala de regionalizado, do Centro-Oeste, o agro, o circuito sertanejo. Como que você consegue fazer um trabalho com influência regional sem ser caricato, sabe? Qual que é o grande... Existe uma linha tênue que algumas marcas, inclusive, que não sentam nesse lugar ou não cocriam, que acabam gerando algum tipo de caricatura e que, na verdade, não engaja e não conecta com quem realmente acredita. Eu lembro quando a gente estava fazendo São João, a gente criou uma pesquisa nossa, Sotaque, que era para mostrar, tipo assim, vocês acham que São João é isso? E aí tinha lá a mocinha de coisinha pintada, blusinha xadrez, aquele vestidinho. Cara, o São João é isso. E a gente mostrou a galera, tipo, festival, cara, bota, super cool, tal. Como que se desmistifica essa caricatura do regionalizado, principalmente de marcas que têm tanto peso?
Eu acho que tem um ponto que é a gente não só utilizar os influenciadores, né, para a construção de credibilidade da marca, mas também aprender sobre a questão regional, né? E eu acho que por muito tempo as marcas tiveram um olhar que era um olhar muito da onde essa marca está localizada, né? Então, assim, cara, muitas vezes você tinha uma marca localizada em São Paulo e você tem, eu acho que um olhar muito sudestino sobre a cultura, né, do restante do Brasil. E eu acho que você conseguir ter essa abrangência de conteúdo, as comunidades, os influenciadores, é um caminho muito positivo para que a gente também aprenda as realidades, né, que são realidades que não estão, muitas vezes, tão próximas de quem está criando a marca, ou das próprias agências também, né, para que a gente aprenda e consiga ter um olhar. E eu acho que a gente também precisa ser humilde nesse sentido, de entender que a gente não tem todas as respostas, né? Então, quando a gente cria sem observar, a gente sempre incorre no erro de ter, né, o nosso background, que a gente aprendeu, né, aquilo que a gente vivenciou, que muitas vezes não é próximo da realidade, né, ou da atualidade do que a gente está vendo. Então, eu acho que a forma da gente não tornar, eu acho que uma comunicação regional caricata é efetivamente pesquisar, eu acho que questionar e estar dentro também da cultura. Então, assim, procurar, eu acho que vivenciar, se informar, né? Então, efetivamente buscar quem conhece, eu acho, do movimento cultural, quem conhece da comunidade, para que a gente também aprenda, né? Então, eu tenho marcas como o Old Par, onde a gente vai estar construindo São João, ao mesmo tempo eu tenho marcas como White Horse, onde a gente tem, né, uma construção que é muito feita próximo o que a gente quer estar muito mais próximo dessa cultura periférica, né? Então, utilizando esses códigos que valorizem, né, a cultura da periferia. E muitas vezes, assim, para a gente que está fechado no escritório o tempo todo, é muito distante. Então, eu preciso ter a humildade de aprender com quem vivencia essa cultura, né, com quem é deste lugar, né, para que as pessoas me contem, cara, isso aí de camisa xadrez e pintinha, né, no rosto, talvez fosse algo que eu reproduzia quando eu estava na minha terceira série, né, dançando, mas era um olhar enviesado sobre algo cultural que antes era muito distante. Eu acho que o panorama digital, ele dá para a gente uma proximidade, né, e eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessas ignorâncias de não pesquisar e falar, cara, eu não vivenciei, mas eu quero aprender, eu quero entender por que o uísque é tomado na praia com água de coco diferente do que é tomado em São Paulo. Então, eu acho que a gente tentar vivenciar e utilizar o digital, os influenciadores, as comunidades, para contarem para a gente o que é a realidade, e não só a realidade que a gente muitas vezes tem dentro do aquário no escritório. Muito bom. Lu, o que eu ia te perguntar muito é sobre quais são os critérios na hora que você vai fazer um squad, ou você vai fazer uma campanha, ou você vai fazer um detown, ou você vai fazer um festival, e você vai ter que montar um time de influenciadores. Quais são os critérios que você olha, tipo assim, para metrificar se aquilo funcionou? Ah, não, Vini, acho que depende, mas assim, a gente olha muito a questão da qualidade dos conteúdos. Não, a gente olha os números. Porque eu fico imaginando vocês estarem em 9 a cada 10 casas, é muito difícil você mensurar a venda do sellout, propriamente falado. E quando você não tem essa métrica tão bem definida do sellout, qual que é o critério que vocês mensuram que aquilo funcionou, que aquilo converteu? Eu acho que não dá para ser um critério só, né? Vou te dar por exemplo, Lollapalooza. Lollapalooza, a gente vai ter um squad de 200 nomes, né? E mais os orgânicos que nos visitam lá. Então, alguns desses nomes têm um critério de audiência, né? Eu estou praticamente expandindo minha audiência para esses outros canais. Já outros nomes, eles têm, para mim, esse fit, né, de perfil, de valor, de conteúdo, que é importante. Então, se você vai olhar o teu alcance, no outro, o engajamento passa a ser mais importante, né? Significa que aquele conteúdo foi relevante, e não só visto, né? Então, acho que a gente tem que separar bastante isso. Em Sadia, por exemplo, a gente tem alguns nomes que a gente chama nem de creator mais, a gente chama de embaixador de marca, que são nomes, né? O Mohamed, o Paek, o Mazola, a Rebeca, que eles sentam na mesa conosco, né? Então, a gente não passa briefing, a gente não passa texto, a gente passa desafio. Né, eu ponho o desafio, falo, olha, a gente tem essa problemática. Que tipo de desafio, por exemplo, você pode colocar, sem abrir, obviamente, mas assim, só não, que você pode colocar na mão de um embaixador de marca e eles entenderem essa complexidade, né?
Por exemplo, o Paek, eu conversei muito com ele sobre... Eu sou dorameira, né? E aí cara, eu o Paek falei, é demais, né? Eu Tava falei, com ele Cane, eu o falei, Paek, eu vejo muito nos doramas a coisa do frango frito, né? do frango empanado. E eu preciso crescer esse meu negócio. Como você pode me ajudar? Legal. Né? E você aí, joga o desafio. Joga o desafio. Para o Mohamed, foi o desafio do desmistificação de alguns produtos. Né? As pessoas falam, a calabresa faz mal. Não faz mal, vai fazer mal se você comer todo dia. Né? Mas não tem que ter a culpa com o alimento. E ele ajuda muito nisso. Então, ele ajuda a pensar como esse conteúdo pode entrar, ou como eu quero trazer um produto que ele é um consumo esporádico para uma rotina. Eu jogo o desafio para eles. E as respostas vêm lindas, né? E agora, por exemplo, o 3º ano com Paek, segundo, 3º ano com Mohamed. Você cria um longo prazo, né? E a história vira muito mais verdadeira e genuína, porque os desafios vão mudando e você vai construindo isso com aquela pessoa e com a comunidade dela, que só aumenta também, né? Exato. Então, assim, também isso é importante, acho, de quem quer crescer nesse mercado, né? Como influencer, creator, etc., pensar nisso, assim, escolha bem as marcas, né? Escolha parcerias mais longevas, porque aí a construção ela sobe muito de nível, de conteúdo, de ganha-ganha, de tudo. Lu, Mussato, eu tô diferenciando as luzes aqui para não confundir. Como agência, no papel de agência, a gente percebe que o mercado da influência ela permeia em várias frentes, né? Desde craft de mídia para performance, desde de uma estratégia até, por exemplo, construir até uma relatoria, né? Como que você avalia que agora é o momento da influência agora? Porque a gente começa a perceber que, tipo, sei lá, 3 anos atrás era outra coisa que funcionava, agora funciona isso. Ou talvez o que é que você considera que é mais relevante atualmente na hora de escolher um influenciador? Eu vejo bastante que hoje a gente vai além dos números também, né? Os números são muito importantes, mas acho que além do fit, né, e do alcance, o quanto aquele influenciador vai ter um impacto de fato com a marca e vai conseguir construir histórias verdadeiras, narrativas verdadeiras com a marca. Então, a gente hoje, né, busca muito também organicamente. Quem já tem a ver com essa marca? Quem já está falando dessa marca? A Rebeca surgiu assim, por exemplo. A Rebeca Andrade, nas Olimpíadas, não sei se todo mundo lembra, mas ela falou que ela ficava pensando em receita quando ela ia competir. Quando ela voltou, muito rapidamente, a gente contratou a Rebeca como embaixadora da marca. Na verdade, quando ela estava no avião. A gente, logo no avião, já começou a conversar com ela, o Fernando Alonso, que é nosso head de talents, maravilhoso. Meu grande amigo. Ele é um gênio, aquele menino. Ele é incrível. Então, já estava com ela no telefone, ela pousou, já estava quase assinando um contrato, porque... Ele é desses. Ela é uma pessoa que gosta de comer, gosta de comida, obviamente uma atleta, né? Atletas precisam de proteína, precisam de alimento, sadia nasce, né, do frango e dos suínos, não nasce das proteínas. E a gente começou a fazer conteúdos com a Rebeca. Então, eu vejo que é extremamente importante que a gente também valorize a autenticidade desse influenciador também para trabalhar o que tem a ver com ele e com a marca que vão fazer com que as pessoas se identifiquem com o conteúdo que está sendo gerado. Então, acho que óbvio que os números são importantes, mas hoje, para conseguir construir um legado, né, eu vejo 3 pontos principais aqui. Que a Lu começou a falar bastante sobre a parceria. Então, esse influenciador tá com a gente na mesa, conhecer a fábrica, saber o desafio, saber onde a gente quer chegar, saber os números que a gente quer alcançar, o que aquela campanha quer trazer para a gente. Eles sabem, esses nossos constantes, né, que são o que a Lu falou, o Paek, o Mohamed, que tem a ver bastante com alimentos, a Rebeca, que veio por causa das receitas, mas que tem a ver com os esportes, eles estão na mesa com a gente, eles conhecem a marca. Então, parceria, né, proximidade com a marca, a parceria que a gente não quer mais pensar em parcerias de curto prazo. Eu acho que, desde que já faz alguns anos, né, trabalhar com embaixadores e com influenciadores que estão com a marca por um tempo, que tem uma parceria mais longeva, mais de médio e longo prazo, ajudam muito nessa construção de legado. E acho que além do publi, né, acho que valorizar aquele creator também que
que realmente traz algo novo, um olhar novo para aquilo, não simplesmente faz uma propaganda ou liga uma câmera e fala alguma coisa, mas que faz conteúdos diferenciados, como foi o caso do Menzinho, por exemplo, como é o caso do Paek. Então, acho que tem a gente busca esses três, né? A parceria, a proximidade e o além do publi. Paty, quando a gente fala aqui da área de whisky, né, existem marcas dentro dessa área, e cada marca deve ter a sua construção de comunidade muito bem definida. Me conta um pouco como é que é cada comunidade dessa marca e na escolha do influenciador, qual que é o critério? Porque assim, a importância que a gente tem também na questão de responsabilidade social, quando a gente fala, por exemplo, de bebida alcoólica, a gente sabe disso e a gente fala isso muito abertamente, de ser 25+, de ter alguns cuidados, de não beber, e vocês são muito corretos com isso, e são até, assim, é até uma lição para outros players do mercado. Qual que está esse lugar dessa seriedade que vocês passam e dessa preocupação de escolha? Isso é muito legal, porque eu estava escutando as meninas, as Luz aqui falarem, e eu acho que é interessante a diferença de desafio, muitas vezes. Então, quando você fala de uma categoria altamente penetrada, então que você tem muitos consumidores que já conhecem a marca, eu acho que você tem um desafio diferente, às vezes, de você ter categorias como uísque ou bebidas alcoólicas, onde você tem algumas delas, né, altamente penetradas, então muitos consumidores consomem, mas tem algumas que muita gente não consome, né? Então, como é que a gente também utiliza, né, os creators, ou influenciadores, para contar que produto é esse, qual que é a diferença sensorial que ele tem, né, e qual que é a diferença de marca que ele tem. E aí você entra no desafio que eu estou falando de álcool. Né? Então, assim, a Diageo realmente é super criteriosa com isso. A gente tem alguns critérios como, bom, eu só posso ter influenciadores que tenham ou pareçam também, não só tenham e pareçam, não é só ter mais de tem que parecer ter mais que 25 anos. Então, entra um desafio também. Quando a gente fala sobre, como é que você vai servir isso no copo? Sempre tem que utilizar um dosador, para a gente não falar sobre consumo excessivo, mas falar no consumo numa dose ideal também. E tem a responsabilidade. Então, assim, a gente é treinado, né, como funcionário, mas a gente também treina os influenciadores para que eles também tenham toda a responsabilidade na hora de falar desse conteúdo. E quando eu estou falando das marcas, né, a gente fala sobre o produto, eu também tenho marcas que são personas diferentes. Acho que a Lu começou a falar um pouco sobre isso, e a gente fala muito sobre as métricas, né? Então, você fala, putz, você tem que ter uma métrica de engajamento, né? Uma métrica de alcance, muitas vezes uma métrica de conversão desse influenciador. Mas quando eu estou contando sobre produtos tão específicos, às vezes você fala, cara, é whisky, mas você tem 5 marcas diferentes, né? Como é que você diferencia cada uma delas? Eu acho que você tem um ponto que é o perfil sensorial, o sabor, mas você também tem a história de cada marca e você tem aquilo que cada marca representa, né? Bebidas, às vezes, vai trabalhar num universo muito mais próximo ao universo de luxo, né? Que a gente faz uma construção que é, cara, o que aquilo representa de mim ou também como é que eu me coloco? Então, quando a gente faz a escolha das comunidades ou a escolha dos influenciadores, isso pauta muito a nossa escolha também. Eu falo, cara, será que essa pessoa tem o tom de voz dessa marca? Porque, é engraçado, eu estava vendo a palestra anterior e vocês estavam falando muito sobre a criação, né? Como é que o influenciador ou creator se torna uma marca, né? E a gente tem na origem das marcas essa história também. Então, toda marca, quando ela é desenhada como uma persona. Ela tem um jeito de falar, ela tem um jeito de se colocar, ela tem um jeito, né, de se manifestar, ela tem um tipo de música favorita. Então, assim, ela é desenhada como uma pessoa. E quando a gente procura, né, um creator, um influenciador ou uma comunidade, ela também tem que estar próxima daquilo que a gente idealizou para essa marca, né? E essas marcas vão se diferenciar. Então, assim, cara, eu tenho uma marca que é muito mais próxima do segmento de agro, e não necessariamente porque ela está somente dentro do universo da música sertaneja, mas porque eu falo de valores que se conectam com essa marca. Então, perfeito. É uma marca que fala de autenticidade, de viver o agora, né, de desfrutar o simples, de ser despretensiosa. Nossa, com o que isso se conecta? Se conecta com o universo talvez mais do interior do Brasil. E aí a gente escolhe as pessoas que também se conectam com esse universo para falar por essa marca, né? Então, assim, eu acho que são vieses que a gente tem, e tem esse cuidado também na curadoria para que você tenha, eu acho que marcas que falem de uma forma genuína, né? Então, a forma como aquela marca, né, a gente fala, não é somente uma garrafa, mas ela também é uma persona, né? Ela tem as suas características, e muitas vezes a escolha dos influenciadores e dos creators nos ajudam a contar essa história de marca para quem está vendo. Muito bom, muito bom. E até puxando também aqui para a Lu, quando a gente fala de marcas como a de vocês estão sempre lançando novos produtos e também estão sempre buscando chegar em todas as gerações. Porque, na verdade, não é uma marca Gen Z, mas é uma marca também Gen Z.
né? Você tem que chegar e daqui a pouco também já a alfa também, né? Então, assim, como que é desafiador, né, você conseguir falar com um target tão esticado, né? Desde quando você vai para a vovó até para a criancinha que tá ali, pequenininha e tal. Como que vocês fazem isso? Qual critério vocês têm para falar, não, a gente vai escolher esse perfil, já que a gente está falando para todo mundo? Como que vocês conseguem criar esse tipo de olhar? É uma dor essa. Não, a gente até fazer a nossa pauta do mês, né, Lu, é um negócio difícil, porque Sadia tem multiplicidade de assuntos dentro de Sadia, né? Eu tenho desde falar de proteína até falar com os gamers. Então, por exemplo, sobe um post de game. Hoje a gente estava rindo no escritório, porque subiu lá e falaram, olha que comentário sensacional. Aí eu e uma outra minha, a gente olhou e falou, tá, liga até com a SAP, eu não entendi nenhum comentário para saber se foi bom mesmo, né? Porque era totalmente a linguagem do gamer. Então, como é que você convive essas coisas, né, numa mesma marca? E eu acho que aí entra esse trabalho de fandoms, de comunidades, né, de você saber o momento, o lugar, né, a mídia correta, o canal correto, o influencer correto, para poder ter essa Sadia que ela vai do Lollapalooza até o Blue Note, né? Falar de frios, de Parma, ao mesmo tempo que ela está falando de nuggets, né? no Lola. Então, é um trabalho, e aí eu acho que foi o Ricardo que falou no painel anterior, consistência. É difícil ter consistência. Eu até brinquei com o pessoal, falei, não a gente. Né? Porque eu acho que é isso. Assim, a primeira coisa que eu fiz na cadeira quando eu sentei em Sadia há 4 anos foi organizar o brand book da marca, para que não seja a Luciana escolhendo, ou meu time que está aqui uma parte escolhendo, mas a marca, né? essa persona, essa consistência. E aí você tem que, não importa se eu estou no Lollapalooza, se eu estou no Blue Note, é a mesma Sadia. Né, você falou, por exemplo, da Gen Z. A Gen Z, ela é uma das maiores decisoras dentro do lar. Né? A mãe não compra o que o filho não consome. Né? Eu tenho um de 18, um de 16, eles são os reizinhos ali da despensa. Então, e eles já não são nem mais a Gen Z, né? Eles já são a alfa. Sim. Então, a gente tem que estar olhando para tudo isso e ter essas propriedades. E aí, os creators, por exemplo, o Mazola é um menino que... A Sadia foi a primeira marca que trabalhou com ele, ele tinha 100 mil seguidores só. E a gente notou que ele falava com muita pertinência de basquete de um jeito divertido. Hoje ele tem 10 milhões, né? E a gente cresceu com ele. Então, também essa é uma forma de que eu consigo... a gente sempre brinca, vai entrar no game, vai estar na NBA, não vamos ser aquela marca de 80 anos que somos, né? A tia do pavê, falando daquele assunto ali. Então, a gente usa esses creators justamente para nos ajudar a achar essa pertinência e esses canais, esse tom de voz, de uma maneira bem orgânica, né? E perguntando para todos vocês, assim, qual que é a importância para vocês da regionalidade? Da regionalidade de conseguir chegar em todos os lugares do Brasil e conseguir falar com todos os sotaques e conseguir gerar esse tipo de conversa real. Né? A gente fala muito sobre isso como sotaque, mas não só a regionalidade geográfica, mas também o sotaque como linguagem. Você falou de gamer, você falou de periferia. São sotaques diferentes. Né? São formas diferentes. Qual que é a importância para vocês desse olhar regional, desse olhar brasileiro e multicultural? Para a Sadia, pelo tamanho do nosso negócio, é difícil eu ter ações tão regionalizadas em termos de geografia. Né? A gente procura, em momentos específicos, abraçar, mas a gente é uma marca um pouquinho mais ampla em termos geográficos. Assim. Mas, dentro das comunidades de assuntos, a gente entra com a linguagem total. Então, game, por exemplo, a gente ficou 1 ano estudando game antes de entrar em game, né? Para entrar do jeito certo, no tom certo. E hoje a gente tem, até liderado ali pelo Gabriel, que está ali, a gente tem um comitê gamer que tem agência, tem funcionários, tem jogadores, né, os gamers, o pessoal da Riot Games lá dentro, e eles avaliam tudo, desde o post que vai subir, a campanha, a ilustração, e muita ideia vem, muita ideia. E aí
Acho que você falou super bem, a gente tem que ter essa humildade de entender, cara, eu não estou entendendo esse post. Se eles estão dizendo que tá bom, né? Se passou pelo Brand Safety, tá tudo certo, né? Eu falei, só não vai colocar um negócio ali, um código que, né, não é pertinente à marca, mas você tem que acreditar. E eu não vou entender nunca de game ou de Lollapalooza como o meu time e o pessoal da agência, né? Acho que diversidade é muito mais do que você falar de cor de pele, né? Diversidade é gosto, é tudo, interesses. Então, acho que os comitês de diversidade, eles são mais amplos. A gente precisa passar autenticidade, né? A marca precisa passar autenticidade. No caso de Sadia, é uma marca mais nacional e entra nas comunidades de interesse, né, de games, de música, etc. Mas, como eu falei, a gente tem Deline, né, que é uma marca extremamente, né, do norte e nordeste, e hoje a gente tem feito campanhas, eu sinto que a gente faz campanhas muito mais verdadeiras com o aprendizado desses creators que a gente traz para falar sobre as suas regiões. Então, a gente acabou de fazer uma campanha bem grande, aí passando por todos os estados do Nordeste e pegando um influenciador de cada estado para falar do cuscuz no seu estado. Foi com a gente, fico tão feliz de saber. E foi uma das campanhas mais bem-sucedidas dos últimos tempos, né? Porque a gente, de fato, foi lá e escolheu criteriosamente quem era a pessoa que ia ser a voz do estado, como é que ela ia falar com aquelas pessoas, pedir para aquelas pessoas trazerem receitas de cuscuz, né? Que o dia do cuscuz foi em março, a gente acabou prolongando esse dia do cuscuz. Então, acho que é isso que vai passar a verdade da marca, a autenticidade. Não tem como a gente medir depois, né, falando de métricas, se aquilo vendeu mais ou não. Mas a gente sabe que a predisposição da marca com certeza cresceu. A gente sabe que ali a afinidade cresceu, as conversas cresceram, o engajamento com a marca cresceu, o NPS cresceu, as menções cresceram. Então, a gente acaba entendendo que fez muito sentido ter dito e ter usado dessa estratégia. E se eu puder corroborar também, eu acho que a gente tem muitas métricas quantitativas quando a gente avalia a saudabilidade de marca, né? Então, você vai mensurar financeiramente se essa marca é rentável, né? Você vai mensurar o quanto de share, né, participação de mercado essa marca tem. Mas acho que tem uma métrica super importante que a gente mensura, né, quando a gente fala de uma saúde de marca, que é o amor à marca. A gente mede o equity de marca, né? E eu acho que, assim, quando a gente olha das métricas, o que você avalia quando você mede amor de marca ou, né, equity de marca? A gente mensura, cara, o quanto essa marca é saliente, né? Então, quantas pessoas se lembram dessa marca, se viram ela... A boa saliência. É isso, conhecem essa marca. Você tem uma questão que é o quanto essa marca é diferenciada, essa marca se destaca, né? E tem, pra gente em bebidas, o atributo mais importante que a gente chama de significado, que é o amor de marca, né? Então, você pergunta, cara, o quanto você gosta dessa marca? E eu acho que a gente só consegue mexer esse ponteiro quando a gente está falando de conexão. Né? Então, assim, eu acho que eu só realmente falo, cara, essa marca é uma marca para mim, né? Eu amo essa marca significa para mim. E eu aumento o valor de marca quando essa marca se conecta comigo. E aí, quando você fala de importância de regionalização, cara, eu acho que nada mais importante para que essa marca se conecte com as pessoas, para que ela fale a sua linguagem. Né? Então, cara, essa marca fala a minha linguagem porque ela se conecta com a minha comunidade, ou porque ela se conecta com o meu estado, ou porque ela se conecta com o meu viés cultural, ou porque ela se conecta com a minha forma de ser. Com o meu fandom, né? Exato, com o meu fandom. Ou com a minha forma de ser, né? A gente falou um pouco sobre diversidade, a importância disso, e a importância que as pessoas precisam se reconhecer também nas marcas, né? Porque é isso que vai gerar pra gente essa conexão. E isso que aumenta o amor de marca, e no final das contas, que a gente mensura depois como equity, né, que a gente consegue até, às vezes, quantificar. Perfeito. E eu queria também entender, assim, o que é que vocês veem de tendência na Creator Economy? O que é que vocês acham o que é que vocês acreditam nos próximos caminhos para a Creator Economy de uma forma geral? Vocês podem começar como quiserem, mas quer falar, Lu? Uma tendência que é engraçado, né? É quase que um back to the basics, é o YouTube. Eu acho que a gente, né, tem diversas plataformas hoje. Eu acho que é importante olhar para o engajamento daquele perfil de acordo com a plataforma. Eu acho que tem comunidades, por exemplo, a Gamer, que está no Twitch. Então, é importante a gente olhar para a plataforma, mas eu acho que o YouTube é algo que ainda vai crescer, que sempre cresceu, né? Nunca parou de crescer e vai continuar crescendo, porque ele é um grande canal para se aprofundar em algo, para trazer... A gente acabou de ver o Felca. Exato.
uma loucura. Aquilo tudo, né? Assim, é absurdo. E o YouTube, as pessoas estavam generalizando muito vídeo curto. Exatamente. E nada tá certo, tá escrito na pedra. Sim. Eu acredito muito nisso também. Sim. Fora as TVs que estão surgindo, várias TVs, exatamente. Né? E com programações olha o Cazé, imensas. né? Veja o Cazé. Então, eu acho que quase que o primeiro, né, onde a gente começou a ver conteúdos mesmo, hoje volta a ser uma grande tendência, porque esses vídeos curtos a gente sabe também que às vezes nem bem fazem para o cérebro, né? Quando você fala de um cérebro infantil. Então, talvez esses vídeos mais longos, assim como a TV, assim como o streaming, o YouTube volte aí como uma grande tendência também. Paty, você? Olha, eu acho que, para mim, a gente falou um pouco, acho que a Lu falou um pouco sobre isso, que é a questão da cocriação. Eu acho que entra uma frente de cocriação, e uma coisa que eu tenho percebido também é quanto... Tem uma questão dentro das marcas que eu acho que a gente tem cada vez mais olhado para falar, cara, quanto... Eu gostaria de usar minha verba muito mais para impactar as pessoas do que gastar fazendo produção de conteúdo, né? E aí, quando eu vejo os creators e influenciadores, eu penso, cara, eu tenho pessoas que elas têm a melhor linguagem e a melhor forma de produzir conteúdo. Então, para mim, cocriação é um caminho, porque eu acho que não tem melhor pessoa que entenda daquele meio do que uma pessoa que é nativa naquele meio. Então, muito provavelmente, né, o nativo no YouTube vai construir, eu acho que uma comunicação muito melhor do que eu vou construir como marca, né? E isso faz com que eu otimize, eu acho que o meu universo de produção, no final das contas, e faz com que eu traga a verdade, né, para o meio e também para o conteúdo que eu estou criando. Então, para mim, acho que cocriação e a forma da gente brifar, muito mais dando uma liberdade criativa e entendendo o universo desse criador e de influenciador é uma tendência. Lu, você tem alguma tendência em mente assim que você acredita? Eu tenho. Eu acho que hoje, para mim, é claro que tem 3 coisas muito diferentes e que elas eram meio embaçadas até pouco tempo atrás. Influencer, creator e celebridade. Né? Então, eu acho que e isso foi um tema muito forte no SXSW desse ano. Os influencers têm que, de alguma maneira, migrar para um trabalho de creator se eles quiserem realmente ter um protagonismo, né? E quando a gente fala do creator, ele é um cara que tem uma linguagem, ele é a equipe de produção, né? Então, exemplo, o Paek, se você pede alguma coisa para o Paek, ele é muito zeloso da linguagem dele. Ele vai falar, olha, eu posso até fazer para vocês, eu não posto no meu timeline. Ele tem uma linguagem, né? E ele cuida daquela... Ele não abre mão dela. Não abre mão. Então, ele é um creator, né? Então, quando eu vou olhar um preço de um Paek... Eu desafio até nosso time de mídia, eu falo, poxa, você não pode comparar o Paek com a Rebeca e dizer que ele é caro, porque o Paek é a soma do cachê da Rebeca, mais a produtora e mais a mídia, porque ele me entrega audiência também. Sim. Então, esse papel do creator, eu acho que é a tendência. Né? Quando você quer comprar audiência, você compra influencers. Mas quando você quer ganhar relevância, engajamento, né, a tua pertinência ali no tema, você precisa de creators. E aí a gente vê as celebridades grudando em alguns creators para surfar essa onda. Sim. Até porque a celebridade tem muito seguidor, mas ele tem seguidor porque ele é famoso, e não porque ele criou o conteúdo e ganhou uma base de comunidade. É muito mais voyeur, né, das pessoas quererem acompanhar do que de fato ter criado uma comunidade. Por isso que não tem tanto... E para mim, ligado a isso, é o segundo movimento, que é esses creators que eles vão ficar tão grandes que eles vão concorrer com a mídia tradicional cada vez mais. Né, o Cazé é o exemplo extremo, ele hoje é um canal de mídia, ele não é mais um creator. Isso, MrBeast no mundo, e muitos MrBeasts, né? Eu vi lá uma menina, ela tinha 30 milhões só fazendo teste de roupa. Nossa. Então, é um negócio assim, você fala 30 milhões, você não tem assistindo o SBT no horário de pico. Então, esse é um fenômeno que eu acho que os mídias, principalmente, vão ter um trabalhão. Muito. Muito. E a gente está percebendo cada vez mais a mídia e a influência conversando, sabe? Porque dá trabalho, né? Se você tinha meia dúzia de pessoas fazendo um plano de mídia, Globo, SBT, Eletromídia e tal, agora você tem pessoas, canais. Como você lida com tudo isso dentro de empresas? É bem complicado.
Olha, eu amei o papo. Nosso tempo estourou. Acho que vocês gostaram também, todo mundo aqui. Alguém tem alguma pergunta, quer contribuir de alguma forma? Levanta a mão. Ali, ó. Ninguém vai perguntar se o leque-treque é peru ou frango? Todo evento que eu vou, alguém levanta a mão. Desculpa, mas eu preciso perguntar. E ele é um frango, tá? Ele é um frango. Boa tarde, eu sou a Agla, sou assessora de influenciadores para marcas também. Eu sou do Maranhão e a minha pergunta é mais como o influenciador o que ele deve fazer para ser notado pelas marcas. A gente tem falado bastante isso nas palestras, de não sair da sua regionalidade, do seu local, de não se deslocar para atender as marcas, mas como fazer sua relevância, o seu conteúdo ser notado sem perder a sua essência para atender a marca, sabe? Eu sei que vocês respeitam, estando tão no interior, porque assim, eu tenho influenciadores que são de Imperatriz, que não é a capital, são de Açailândia, uma cidade menor ainda. Então, o que eles devem fazer para atender? Porque nos mapeamentos, nos grupos onde eu estou, geralmente é Praça São Paulo, Praça Rio de Janeiro, e nunca tem, ou tem, mas é pouco. Quando é interior, assim... quando é Nordeste, é geralmente a capital. Olha, eu posso até responder, porque está dentro muito da minha vida, né? A Sotaque nasceu principalmente com esse propósito, de conectar influenciadores, né? A gente não tem casting de todo o Brasil, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, com grandes marcas. Depois, a Sotaque ela acabou abrindo um hub só para atender agências de publicidade. Então, a gente tem a Creators Brasil, e aí a gente atende várias agências, algumas com exclusividade, onde só a gente atende com elas e outras a gente está lá junto. O nosso maior desafio sempre foi provocar o mercado sobre isso. Sobre o Brasil é grande demais para trabalhar com as mesmas pessoas. Para falar sobre a influência do Brasil de verdade. Agora, o que acontece? Cada vez mais tem muitos influenciadores espalhados. Então, a primeira provocação que você tem que fazer é se o seu conteúdo de fato é um conteúdo que está... não seu, né, do seu time, dos seus influenciadores, se eles de fato estão sendo relevantes em qualquer lugar. Né? Porque isso é muito importante. Porque, às vezes, o que acontece? O influenciador, ele fala um conteúdo mais de lifestyle, e é um lifestyle que ele foca muito na vida dele. E eu acredito que cada vez mais os influenciadores vão escolher os seus nichos e ser especialistas e autoridades nos seus nichos, independente do lugar. E eu acho que as marcas, claro, procuram São Paulo e tudo mais, mas está muito espalhado também. O que eu acho que é muito de provocar também é como eu faço para ser notado. Existe a Sotaque, tá aqui nesse lugar, a diretora de curadoria está ali, vai, se apresenta. Ou então encontra um formato de se conectar, estar em alguns ambientes que sejam legais, que tem muitos creators, que são muito bacana. Ou descobrir realmente quem são as pessoas. Por exemplo, eu tenho um podcast chamado Influência com Sotaque. Às vezes alguns influenciadores vêm falar... eu queria muito saber. Eu falei, cara, ouve o podcast, o cara está explicando claramente o que ele vai fazer. Ou então tem um LinkedIn dele. Eu, há 5 anos atrás, quando vim para São Paulo, porque eu tinha essa mesma dor, e eu não desejo que as pessoas façam o que eu fiz, de ter que sair da sua casa, você pode fazer sucesso onde você está, mas eu entrei no LinkedIn, anotei o nome de todo mundo, e fui mandando inbox. Eu e a Amanda, que está aí em algum lugar, a Mi está ali também, a Rai, tem todo o nosso time. Então, assim, a gente vai mandando inbox, e falando assim, cara, quero marcar uma entrevista, sabe? E aí você vai construindo relação. O que eu acho que a gente tem que sair é sempre da passividade, de esperar ser chamado e ir para cima. Eu, pelo menos, nunca consegui ter oportunidades da minha vida que caíam do céu. Então, eu ia. E aí a gente já sabe aqui, ó, o uísque está aqui, ó, Paty. Depois entra lá no LinkedIn e manda uma mensagem, mas mostra valor. Mostra valor no conteúdo que você entrega. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, também você vai dar um tiro no seu pé. Você vai pegar a Luciana para falar do seu produto, do seu influenciador, tá com a pessoa da Sadia na mão, e eles não estão preparados porque não estão com um conteúdo 100% pronto que vai brilhar os olhos dela. Então, é saber o momento e o timing certo de apresentar uma oportunidade. E saber se vender, né? Se eu puder... Porque eu recebo o meu LinkedIn, dá até medo de abrir o inbox ali, às vezes. Eu recebo um monte de coisa, mas, às vezes, a pessoa sequer... Ela dá aquele copy-paste, erra o nome da empresa, erra o meu nome, e não adapta a mensagem para mim. Né? Então, olha lá, poxa, eu vendo frango, eu vendo empanados, eu vendo frios. Que já traz ali na mensagem uma maneira que você pode me agregar valor.
né? Essa coisa de copy-paste de proposta, isso a gente deleta, né? Porque a gente recebe muita coisa. Então, você tem que chamar atenção já com a mensagem de como você me gera valor. Acho que essa é uma dica que eu daria. E se eu puder complementar também, eu acho que tem um ponto que a gente não vai somente buscar a regionalização, mas eu vou buscar dentro de regionalização o conteúdo que esteja conectado com o que eu estou falando da marca. Então, acho que se você trouxe um tema muito relevante, que é como é que vocês escolhem, ou os influenciadores vão ter um nicho específico e vão trabalhar muito bem esse nicho. Porque, às vezes, pode ser que eu estou falando de uísque, eu vou falar de alguma comunicação muito regional, um momento regional, São João. Talvez eu esteja procurando alguém com lifestyle, e aí eu vou me conectar. Mas talvez, em qualquer talvez você outro... queira entrar no cenário de gastronomia. Isso, e a qualquer outro audiência da momento... pessoa lá. Não é só porque a audiência está lá que você vai se conectar com ela. Então, o ponto às vezes eu vou querer falar, não necessariamente de uísque, mas gastronomia. E aí ter alguém que fale especificamente de gastronomia. Então, determinar territórios também para a gente é muito importante. Porque acho que você também consegue ganhando relevância, não só regional, mas o teu conteúdo também, ele extrapola a localidade e isso chama a nossa atenção. Porque muitas vezes, quando eu vou procurar, eu falo, cara, eu queria alguém que tivesse relevância nacional, um assunto que se fala nacionalmente, mas que tivesse uma linguagem que seja uma linguagem regional. Então, eu acho que talvez isso entregue pra gente, que é um assunto de relevância nacional, mas com uma linguagem muito regional. Porque acho que isso consegue trazer que eu essa percebo atenção. também é que depois do TikTok, o algoritmo começou a exigir que o creator comece a ser especialista, autoridade em um tema. Porque senão não entrega para todo mundo. Né? Quando você fala de tudo, você não consegue se tornar especialista naquilo. E aí, quando você está no TikTok, por exemplo, falando de tudo, o algoritmo não vai te ajudar. Então, quando você fala de, não, vou falar de beleza. E aí, o TikTok te entrega para o algoritmo de beleza. Então, isso também ajuda bastante, que é, cada vez mais, até falo muito para os creators, assim, as marcas, elas não pedem para a gente, eu quero uma pessoa de tal lugar. As marcas pedem, eu quero uma pessoa que fala disso em tal lugar. Então, ser autoridade em comunidade é muito importante. Pode ser que, a gente esteja buscando um influenciador de um lugar e talvez você tenha vários para me mostrar. Mas não é só porque você é de lá. Será que você se tornou autoridade naquele tipo de conteúdo? Exemplo, a gente vai querer uma pessoa para falar de mixologia. Ele vai mixar e fazer drinks. Cara, a gente quer um monte de gente espalhada pelo Nordeste. Se for do interior, melhor ainda. Mas não é porque você fala assim, não, mas eu já postei um drink. Não é só porque você fez um dia uma receita de drink, você se tornou especialista nesse conteúdo para que a sua comunidade já esteja habituada a beber desse tipo de conteúdo. Então é muito sobre isso. Não sei se vocês concordam também. Totalmente. Eu concordo super. Isso vale até para a gente, né? Há 2 anos atrás, eu tomei a decisão de, eu participo de eventos e lugares onde eu possa falar de estratégia de marca, branding, porque é nisso que eu manjo bem. Né? Eu não falo sobre tudo. E eu acho que isso vale para cada um de nós. A gente tem que saber qual que é o nosso nicho e trabalhar nele fortemente. É isso, pessoal. Obrigado. A gente vai ter agora o Juliano Floss. Ele vai vir aqui, junto com Kawaii, Cadê e Pinterest também. Ou seja, a gente vai falar de um assunto muito legal para criadores. Chamem os amigos, porque vai ser o olhar de um criador, mas também de plataformas. Vai ser bem bacana. Acho que a gente começa em 10 minutinhos. Só o tempo de ir no banheiro. Gente, obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.